Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Temos um portal muito especial hoje, onde a gente vai falar sobre yoga e espiritualidade, um assunto que me interessa muito. E para esse papo, temos aqui nossa mestra e grandiosa nesse caminho do yoga, né? Que é a Regina Shakti. Seja muito bem-vinda. Namastê, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sinto a grandiosidade, assim, da sua luz aqui nesse estúdio hoje. E pra gente é uma honra poder trazer tanto conhecimento, tanta história, através de você, que é um canal. Muito obrigada pelo acolhimento, pelo abrigo. Gratidão. Gratidão. E pra galera que nos acompanha, deixo o convite para você se conectar mais profundamente com a gente. Temos aí os canais, o Instagram, @TribeZen, nosso site, tribezen.com.br. E na tela aí você tem um QR Code. Você pode acessar nossos links de forma fácil. Ou links.tribezen para saber os movimentos, para saber o que está acontecendo. Vários eventos acontecendo aqui. A gente está, assim, muito feliz de poder fazer movimentos presenciais nesse momento, né? Sim, nosso espaço está recheado de coisas, movimentos acontecendo aqui. Estamos recebendo grandes mestres no podcast, mestres também trazendo alguns conhecimentos em vivências. E também queria convidar o pessoal em um movimento que não acontece no nosso espaço, mas ele nasceu desse projeto, que é a nossa imersão de fotografia na natureza, que a gente faz com muito carinho, onde a gente une a fotografia, a arte, o autoconhecimento, a natureza, como um fio condutor para você acessar o seu interior, acessar a sua criatividade. E é muito maravilhoso porque grandes relações, grandes amizades aconteceram e começaram nesse encontro. Então a gente é muito feliz de poder realizar e poder trazer isso ao mundo. Temos mais algumas vagas. Se você se interessar, é só chegar, porque é aquela coisa, né? O chamado se conectou com você, se ressoou aí, é só dar um toque e a gente faz acontecer. É isso. Gratidão, gratidão. Eu quero dar um salve aqui, porque estivemos aí no Festival Mundo Sol, em Lagoinha, com uma galera muito especial. Nossa família aqui do Espaço Tribe Zen, mais vários amigos. Eu não vou citar todos aqui, pode ser que eu esqueça algum, mas eu quero deixar o meu carinho para todos vocês que nos acompanharam lá. Sim. Foi muito gostoso estar em família, estar em amigos e descobrir tantas coisas, reflexões, foram momentos especiais, né? Foi mesmo. E muita gente que a gente encontrou lá são pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você sentir de estar mais pertinho da nossa família, entrar nesse grupo no WhatsApp, manda um DM pra gente que a gente envia o link pra entrar. É isso. Então vamos lá pro papo, porque olha, a gente tava aqui conversando um pouquinho antes e já veio várias ideias, vários assuntos assim, falando, nossa, precisamos deixar isso pro podcast, porque senão a gente vai longe. Nossa, que legal. Olha, muito especial ter você aqui com a gente. E uma coisa que eu já trago de começo, assim, que quando eu não conhecia você, o seu trabalho ainda. O Kurt tinha me falado bastante, né? E aí a hora que, quando a gente fala, né, desse trabalho que você tem com tantos anos no yoga, de devoção e tudo mais, cria-se uma imagem mental de falar, poxa, totalmente diferente do que eu imaginava, porque agora quando você chega aqui no nosso espaço, assim, nessa expansão, nessa linguagem contemporânea, nessa energia conectada com a tecnologia, com tudo isso eu acho tão especial, porque né, é conectar os mundos, né, e viver da forma que você acredita, mas conectada com o momento presente. Sim, completamente incorporada na atualidade, né? Sim. Olha que interessante, porque não dá pra falar assim, nossa, a tecnologia é ruim, isso é aquilo, né? Porque tá tudo ao nosso benefício, é só saber como utilizá-la, né? Sim, exatamente. Importantíssimo isso. Como que você pensa em relação à tecnologia hoje no dia a dia? Olha, eu adoro. Para mim é extremamente positivo. É só você se disciplinar para não ficar vendo qualquer coisa, você se conectar com os canais certos, como na vida prática, né? Com quem que você anda, o que você escuta, o que você lê. Então, é um sinal de avanço. A tecnologia avançando é sinal de avanço planetário também. Mas muitas coisas vêm com isso, né? Começam os crimes também. Então, muitas coisas vêm... Porque diz que Kali Yuga, que é a nossa era, a era das desavenças,
a era da exploração, a era da ignorância. Faz 5.000 anos que a gente entrou nessa era. O sinal de que avança a tecnologia também é um sinal de avanço da era de Kali. Ainda tem muita coisa para vir por aí, muita coisa. E é nossa obrigação, a gente que está percebendo isso, usar da forma mais positiva possível. Porque você pode alcançar, a gente alcança pessoas nas casas delas. Então, sempre existiu no mundo a luta entre os demônios e os devas. A luta entre o bem e o mal, sempre. E nessa era de Kali Yuga, os demônios estão vencendo. Sim. E ainda tem 32.000 anos de luta. Essa é a história védica, a história da Índia. Então, assim, não adianta você bater de frente com seres demoníacos. Eles não jogam limpo, eles vão ganhar. Então, o que adianta é a gente expandir a luz e se juntar em oração. Maravilhoso. Lindo. E é interessante porque quando eu uso essa ferramenta, né, como a internet, eu sinto muito isso, que a minha opinião é tão importante, né? Não só a minha opinião, mas a consciência que eu quero trazer é tão importante porque isso vai contribuir, vai nutrir a consciência de quem tá ouvindo. O Lucas falou que não acompanhava muito o seu trabalho, mas eu já... Uma vez eu fui tomada por um vídeo seu, assim, e eu fiquei encantada por essa radiância que vem do seu ser. E aí eu falei, nossa, que legal! Eu me inspiro. E isso é muito poderoso, porque se vem um conteúdo dessa forma pra mim, né, a gente brinca que tem o algoritmo, né, o algoritmo vai entregar o que você consome. Mas isso é frequência. Então, Frequência. que legal que esse conteúdo tá chegando até mim. É. E que legal que esse conteúdo pode estar chegando pra essas pessoas que estão nos ouvindo, porque isso é Sim. frequência. Se tá Sim. chegando essa frequência em Sim. você, agradeça. Por isso que se cumprimenta namastê. É de alma para alma. Não fica passando pelo nosso intelecto. Sim. É uma frequência cardíaca, uma frequência de afeto, uma frequência de luz, uma frequência de verdade. É uma frequência que a gente programou, a gente está querendo fazer uma coisa positiva, a gente quer ficar na luz, a gente quer passar isso para as pessoas. E o ser humano, quando quer, consegue. Sim. Olha, Regina, e eu queria falar com você, assim, humildemente, da nossa ignorância aqui em relação ao yoga, porque estamos aqui praticando na nossa forma, na nossa descoberta pessoal, né? Fizemos algumas aulas com alguns mestres, né, durante a nossa jornada, poucas aulas. Eu passei uns meses também praticando com professores, e alguns anos, acho que 2 ou 3 anos, a gente está fazendo online e faz a nossa prática matinal de yoga. E isso tem mudado muito a nossa vida. A gente comenta muito com a galera aqui como que essa conexão, essa limpeza energética, esse cuidado com o corpo, autocuidado é tão especial. Mas eu vejo que essa nossa percepção até o momento é um tanto limitado pela toda a filosofia do yoga. Então, até para nós e para os nossos ouvintes, espectadores, eu queria que você trouxesse um pouco dessa filosofia do yoga para a gente entender esse universo. Para mim também é limitado. Na verdade, uma gota nessa direção é um oceano. E a gente é muito imperfeito. Então, se eu acreditar que eu sei tudo sobre yoga, quando alguém fala eu sou expert em yoga, nem ouça. Não existe, porque o yoga não é religião, mas é um assunto divino. Então faz parte do ilimitado, não tem limite. O tanto que você pode se aperfeiçoar, e são técnicas de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento, de autocontrole. Você vê que hoje em dia até as igrejas aceitam. É inadmissível que alguém não aceite yoga. Se você não aceita yoga, você não aceita autoaperfeiçoamento, você não aceita autoconhecimento, você não aceita autocontrole. Então, é um instrumento para a gente passar muito importante. E não é a Regina em si. A Regina é meu veículo. É o carro, é meu carro. Então, eu estou me usando para me conectar com essa força minha interna, porque a alma é conectada com a energia divina. Então, eu preciso expandir essa luz que você sente. As pessoas falam, você vai aceitar que você é iluminada? Não, lógico. Eu tenho uma luz que está encarnada, está totalmente em volta com carne. E a maioria das pessoas está conectada e está se identificando com a carne e não com a luz. Então, imagina, você se identifica com sangue, tripa, muco e a tua luz lá no fundo, sabe? Então, eu faço um serviço diário de expandir, atravessar minha carne, atravessar e atravessar minha pele e criar uma luz em volta de mim, que é meu campo vital. Aqui ninguém pode entrar sem a minha permissão. Aqui é meu espaço vital.
E tem que ter luz. Como é que eu posso praticar yoga 50 e tantos anos e não saber vibrar essa minha luz? Então, se eu não tenho luz, é porque eu não estou em contato com a minha alma. A alma é luz. A alma é luz. Nós precisamos ter isso, passar isso para as pessoas. Por favor, se identifiquem com a luz. A luz é tão maravilhosa. A carne é tanto sofrimento. Sangue, muco. Vai morrer, vai envelhecer. Por que está identificado com isso? É difícil a gente não se identificar. Mas você pode comparar, por exemplo, uma pessoa que se identifica muito com o seu carro. Você acha que alguém vai gostar mais de você por causa desse carrão que você tem. Ou alguém vai gostar muito de você por causa da tua belezura. E isso realmente vai te levar à frustração. Nossa, maravilhoso. É verdade. Nossa, essa reflexão veio muito forte pra gente há um tempo atrás já, né? Porque a gente parou pra pensar sobre isso, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos sobre as coisas que nos cercam, como elas nos servem. E eu vejo isso muito, né? Dos carros, dos carrões, né? De falar assim, como que ele contribui nesse sentido de falar assim, isso me completa, isso me torna algo diferente do que eu sou. Pior que é uma delícia, né? Tem coisas pra gente curtir, meu Deus, comidas, lugares, pessoas, veículos, imagina. A gente não é contra aviões e iates, não é contra. Só não podemos focar nisso e achar que isso vai nos preencher. Mas a gente pode ter, seria ótimo eu ter um helicóptero agora para ir lá para a Avenida Paulista em 2 minutos, entendeu? Sim. Então não tem problema, desde que a gente saiba usar isso para o serviço da nossa evolução, pelo próximo também, porque quando a gente vai agir, a gente tem que pensar, vai me deixar feliz fazer isso? Vai. Vai ser bom para os outros? Vai. Tá de acordo com a escritura que eu sigo? Vai. Então pode fazer que vai dar certo. E tudo que vier, que seja material, vai ajudar nesse servir, né? Sim, ou se você faz coisas egoístas, fica limitado, você não fica feliz. A gente precisa entender que a felicidade vem da bondade. É isso que está escrito no Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos indianos, né? Então você, sendo boa, você vai ser feliz. Sim. Nossa, isso é muito interessante porque vem tantas ideias na cabeça, né, da gente começar a olhar para trás na nossa história, de quanto que essa preocupação com o externo, com o julgamento externo afetou o nosso direcionamento na vida, nossos passos, nossas escolhas, decisões. Isso é tanta energia que era investida nesse sentido. E é uma doença. Isso é considerado na cultura védica, na cultura do yoga, a doença da era de Kali Yuga é o materialismo. Olha aí. Você vê que você entra em supermercado, o que não tem sangue tem veneno. Você resolve ser vegetariano ou vegano, morre envenenado. Entende? Então, assim, as farmácias viraram pontos de tráfico de drogas. Então, isso é típico de Kali Yuga. Você se identifica, você tem uma ideia legal, eu vou oferecer isso, olha, isso é muito bom, é bom pra saúde. Daqui a pouco você começa a ganhar dinheiro e você faz qualquer porcaria. Então, identificação com o corpo, identificação com a matéria, é o que nos faz tão infeliz. Sim. Realmente. É interessante essa expansão de consciência. Quando a gente traz diversos assuntos aqui no podcast, isso colabora, é muito legal. Quando a gente fala desse universalismo, né, sem dogmas e tal, para conectar todos esses saberes, para que essa expansão de percepção nos dê a oportunidade de começar a olhar para isso e falar assim, poxa, de repente eu tô aqui repetindo padrões, né, repetindo padrões e gastando a minha energia vital para sustentar essa imagem, para sustentar essa necessidade de aprovação. Sim. E como é importante os grupos não brigarem entre si. Porque tem entre os grupos de yoga, entre os grupos de religião, você vê só de Cristo, quantos que tem um falando mal do outro? Nossa. Das linhas. Então, quando você sente que a tua consciência expandiu, é muito importante deixar a consciência numa percepção mais ampla. Porque daqui a pouco nós estamos morrendo. Isso está acontecendo uma guerra do lado de lá do mundo, mas podia ser aqui. Poderia. E nós somos despreparados. Nós somos despreparados. E o que a gente mais pode fazer pela gente? Se preparar. Primeira coisa, ninguém pode te matar. Porque você não é o corpo. Você é a potência interna do corpo. Então, a identificação com essa potência interna do teu corpo vai te dar segurança. Você vai ficar na luz. E você fica pronto para morrer também. Porque a qualquer momento a gente vai morrer. Tem gente que fala, não vamos falar disso, que isso é negativo. Não, isso não é negativo. Você pode se preparar para o pior, porque o pior vai acontecer.
Mas você acredita sempre numa mente positiva. Você se acredita que vai acontecer o melhor. Mas tem que se preparar para o pior. Sim. Concordo. Uma vez eu vi uma frase que me tocou bastante, que fala que tudo que é desafio na sua vida, quando você tá de frente com esse desafio, você pensa na morte. Aham. Pra você agir da melhor forma. Porque se você pensa na morte, pensa assim, nossa, essa pessoa que tá na minha frente pode morrer a qualquer momento e eu também posso morrer a qualquer momento. Exatamente. Como que eu vou lidar com esse desafio que tá na minha frente? Quando você, por exemplo, fica com raiva de um parente. Uhum. Você fica com raiva, você quer brigar, você fala, e se ele morrer? É, verdade. Isso é usar a morte a nosso serviço, né? Sim, não, a gente tem que ter esse conhecimento de si. Um grande fonte de sofrimento da raça humana é porque não se conhece, não sabe quem é. É. Então, se eu tô pensando que eu sou o corpo, se der tudo certo comigo, eu vou virar uma pelanca e vou morrer. É. Se der certo. Se der certo. Sim. Então, como é que você vai ficar legal? Você precisa beber e terapia sem parar. Uhum. Porque se você achar que você é o corpo, não tem como ficar feliz. Não tem como. Agora, se você usar como um veículo e aproveitar cada minuto, cada segundo, para entender quem você é, para se aperfeiçoar e para usar esse mar de miséria que a gente atravessa como um recurso para elevar a sua consciência. Que é uma escola. A gente sempre traz isso aqui. Esse planeta é uma escola. Uma escola. As escolhas muito importantes, né? A escolha do que você está recebendo, assistindo agora no YouTube, como esse papo, um podcast, as pessoas que te rodeiam. Os alimentos. A escolha, cada escolha é um voto em direção ao que você pode acreditar, né, de um futuro mais saudável, melhor, mais conectado, equilibrado, né? E o leque de escolhas é impressionante. É você verdade. pode fazer o que você quiser, porque você pode ser ruim se você quiser. Porque é uma era de luta entre o bem e o mal. Você pode ser ruim. Deus não vai deixar você pra lá porque você é ruim. Você tem o direito de ser ruim. Mas o que você plantar, você vai colher. É uma lei implacável. É, Você vai colher o que plantar. é verdade. Esses dias veio uma consciência pra mim assim, falando, né? Tem um grande desafio do ser humano aqui no planeta, que é essa tal liberdade. É. Porque temos tantas opções, tantas possibilidades, que fica meio complexo, né? A gente se perde nesse jogo, falando como num senso comum, assim. É difícil sem um guia. Por isso a gente tem que ter pessoas, tem que ter um guia. Para mim, assim, meu guru, por exemplo, para mim é a coisa principal da minha vida. De buscar abrigo numa pessoa que está se conduzindo, já foi na sua frente, é por aí que você quer ir. É importantíssimo, é a associação. Você quer aprender inglês? Anda com quem fala inglês. Você quer aprender a nadar? Anda com quem sabe nadar. E aí você vai aprendendo as coisas. Você quer saber viver? Anda com o yogi realizado. Total. A gente sempre fala isso, que pra gente tem algo que é muito importante, né? Como a gente mora em coletivo, bastante gente acompanha a gente fala assim, é muito importante que a gente tenha ao nosso redor ou pessoas que querem aprender com o que a gente tá, o caminho que a gente tá seguindo, ou que seja melhor que a gente. Isso. Naquele caminho que a gente quer seguir. Isso. Assim eu aprendi que você precisa entender no relacionamento com as pessoas, quando você está dando associação, por exemplo, uma funcionária sua, você está dando associação. Quando você está recebendo associação, uma pessoa superior, que ela sabe mais que você. E quando você está trocando. Maravilhoso. O espelho. É, que é o espelho, é. Uau. Muito bom. Pra galera que tá nessa jornada e fala assim, tá bom, quero me conhecer mais, preciso descobrir mais e entender o que tem além dessa história que me foi contada, o que falaram que eu sou assim, assado. Qual seria o caminho que você indicaria para essa pessoa começar a ganhar mais percepção ampla da vida? É muito importante entender quem a gente é. Uma grande fonte de sofrimento da raça humana é não saber quem é. Aí eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que vai motivar muito quem está pensando em fazer meditação, uma prática diária de silêncio profundo. Teve uma reunião no céu onde os semideuses se juntaram. E vamos dizer, o indiano, os semideuses é fogo, ar, água, planetas. Então, todos são entidades vivas. Eles se juntaram e falaram, vamos tirar o poder da raça humana. Porque o ser humano, quando tem poder, pisa na bola.
ou com dinheiro, ou com pisando na bola. Todos concordaram, vamos tirar o poder deles, porque há 5.000 anos atrás, você mentalizava uma coisa, a coisa se materializava. Nós tínhamos esse poder. Hoje, entre você pensar em ter uma casa e materializar a casa, você quase pira com os pedreiros. Então, a gente perdeu o poder. Aí eles falaram, aí o semideus do fogo falou, já sei, vamos fazer um buraco bem grande na terra e enterrar o poder dos seres humanos lá. O senhor Brahma falou, eles vão achar em uma semana. Aí o semideus da lua falou, vamos fazer um buraco bem grande no oceano e vamos enterrar o poder do ser humano lá. Vai achar. Aí no fim do dia o senhor Brahma falou, já sei aonde nós vamos enterrar o poder dos seres humanos, dentro deles. Porque lá eles não vão procurar. E quem procurar, vai achar. Então não tem como você saber quem você é sem um silêncio profundo. Porque o teu coração vai dar respostas. O Bhagavad Gita fala assim, quando você não sabe uma coisa, não sei se isso está certo. Você tem que procurar em 3 fontes. O sadhu, que é a pessoa mais experiente que você confia. As escrituras, quem que você está seguindo? Você está seguindo Jesus? Você está seguindo Buda? Você está seguindo Cristo? A escritura que você está seguindo também vai ter uma resposta. E o teu coração. O teu coração mora Paramatma, é um deusinho desse tamanhozinho que tem resposta. Mas você tem que fazer um silêncio muito profundo, sair da carne, entrar na luz, expandir e ouvir. Quieta, mas muito quieta e diariamente. Diariamente, porque a mente quer controlar tudo. Ela quer controlar tudo. E no yoga a gente aprende assim, a mente vai controlar tudo. E ela mente, né? É porque a mente, ela quer te controlar como? Ela faz você desejar uma tal coisa, aí você corre pra lá. Você vai lá na fazenda pra descansar, daí você fala, eu vou lá em Campos do Jordão pra tomar um sorvete. Aí você chega lá e fala, por que eu vim aqui? Eu devia ter ficado lá. E aí a tua mente está te possuindo. Então existe uma grande diferença entre o ser humano possuído pela mente e o ser humano senhor de si. Né? A mente controla praticamente tudo, mas a respiração controla a mente. Esse é um ensinamento do yoga, chave. Chave. Descontrolou, a mente te pegou, tá aquele tormento, calma. Respira bem suave. Porque quando a respiração é suave, a mente fica dócil. E nós temos a possibilidade de colocar a mente no lugar dela. Ela é maior do que tudo que ela imagina. Ela é maior que os oceanos juntos. Mas a respiração controla ela. Nossa. Eu tô lendo A Entrega Incondicional e ontem à noite eu tava lendo e viajando nessa história. E a história desse cara, o Michael, que se aprofundou na meditação a tal ponto dele começar a abrir tanto a consciência dele. E é tão legal ver essa viagem e através da respiração, da meditação, ele falou, só quero fazer isso agora, só quero meditar yoga, porque eu descobri uma coisa tão maravilhosa. É lógico. Que agora eu quero virar um meditador profissional, um yoga aqui. Eu tô maravilhado com esse livro. Eu também, mas eu sou maravilhada com isso, porque você pensa que... E hoje tem uma coisa muito corpórea também do yoga. Porque nós estamos nessa era de ignorância. Então, assim, as pessoas são jovens, ficam com um corpo lindo, muito atraente, é difícil você não se atrair por uma pessoa. Nossa. Difícil, então, o que acontece? Fica aquela coisa de yoga que você fala, eu não vou fazer yoga, não sei fazer essa posição. E isso é o básico, isso é o primário. Tanto é que são posições de gato, cachorro, animais. Os animais fazem as posições da yoga. Os contorcionistas fazem. Agora, ficar quieto, entrar em contato com você, não. Isso é do ser humano. Então, 20 minutos sentado quieto equivale a você praticar 100 posições fantásticas da yoga. Uau. E é muito importante isso, porque a mente, ela tem a velocidade da luz. Se daqui eu mandar uma mensagem de ajudar alguém na Tailândia, ao mesmo tempo a pessoa recebe. Na mesma hora. Então, a gente sabendo disso, para um yogi avançado, e para outro planeta, é igual um ser comum ir para o supermercado. Nossa, que demais. E eu acho que eu li em algum lugar você falando sobre essa composição que o yoga traz, que não é só os asanas, que também tem os mantras e os pranayamas. Muitas coisas. Como que a gente colocaria assim numa prática diária esses 3 componentes? Você tem que ir avançando gradualmente, porque uma gotinha é um oceano. Então, você aprende que na hora de dormir, eu tenho que fazer uma respiração
muito suave, praticamente nem respira. Porque você faz uma posição que chama Shavasana, né? Posição do morto. Se alguém olhar para você, pensa que você morreu, você não percebe a respiração. Você aprende a respirar pelas palmas das mãos, pela sola dos pés, pelos poros do seu corpo. A pessoa olha e fala, ele morreu. Inclusive o corpo esfria. Então e aí você já pensa, para onde você vai? Eu pretendo ir, eu desejo ir para um planeta mais evoluído, acordar cheia de criatividade, cheia de energia, eu vou me recompor em tal lugar. Dormir assim, com a roupa que você chegou em casa, sem um ritual para dormir, é um desperdício. Concordo totalmente. Nossa, ao dormir e ao acordar, dois momentos sagrados, essenciais. 3, ao comer também. Ao comer também? Boa, olha aí. Ritual de acordar, de comer e de dormir. Se o ser humano fizer só isso, o ritual de acordar, de comer e de dormir, já muda a tua vida. Uau! Tua vida está perturbada, você não está conseguindo sair dessa, começa a fazer o ritual de acordar, o ritual de comer e o ritual de dormir. E vai aperfeiçoando isso. Sim. E depois as outras coisas você põe em caixa entre essas coisas. Eu tô curiosa para saber um pouquinho de como que é a sua rotina. Então, meu ritual de acordar, eu acordo muito cedo, acordo 3 horas da manhã, às vezes um pouco mais cedo, e já ponho uma música que eu gosto, já agradeço de estar acordando, fico uns 5 minutos agradecendo que eu estou enxergando, que eu estou andando, que eu tenho uma cama, que eu tenho um ambiente, que beleza, que oportunidade incrível, esse dia vai ter 24 horas, entendeu? E aí já puxo o meu santosh, que é uma alegria. Já puxo uma alegria, já jogo água benta para tudo, já dou uma abrida em alguma ventilação, já arrumo minha cama, ponho as coisas em ordem, porque arrumar o ambiente também é importante. E aí vamos arrumar o corpo, que é o meu veículo. Eu quero sair, então eu tenho que arrumar meu corpo. Aí eu faço banho alternado, quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio. E já no banho faz um monte de exercícios de yoga. Os indianos, a maioria dos exercícios que a gente faz na sala de aula, eles fazem na toalete. Acelera a respiração. Isso afasta a preguiça, afasta a sonolência. Eu já não tô com vontade de levantar. Mas vai fazer o quê? Vai ficar na cama? Já que a pouco amanhece o dia, o sol te pega lá. Sabe? Então, assim, eu gosto de estar pronta antes de clarear. A hora que o sol chega, eu já tô pronta para fazer a saudação ao sol, que vai puxar vitalidade e tal. Então, tomo esse banho, faço uma série de exercícios, me alongo também, faz aquela coisa no estômago de mexer. E daí eu pratico 1 hora de yoga. Depois que eu tô centrada, aí eu rezo. Eu rezo 4 terços. Meus terços indianos, na minha japa. Rezo. Daí eu sinto que eu tô bem. Mesmo se eu acordar mal, depois disso tudo eu tô bem. Ao ponto de sempre poder fazer uma live depois do ritual da manhã. Por quê? Porque mesmo se você não estiver bem, você vai mostrar para as pessoas que você é igual a elas. Tem dia que não tá bem. E aí o que você faz? Espera passar. Vai fazendo tudo que você sabe. Agora, assim, você não tá bem, aí você se entope de cigarro, de Coca-Cola, de café, mas vai ficar pior ainda. Vai. Total. Então, às vezes, a gente não tá bem por causa de alguma coisa que aconteceu ontem, por causa de pessoas que você se associou e que você ouviu coisas contaminadas, por causa de uma onda que tem no planeta, por N motivos. Mas nós temos recursos para sair dessa. Isso é maravilhoso. É livre-arbítrio. Eu amo acordar cedo. E me identifico muito, assim. Isso porque você é do bem. É verdade. Você vê uma casa arrumada, com pessoas já compostas, não é um ninho para entrar espíritos esquisitos. Eles não gostam, eles gostam de cinzeiro, de garrafa de álcool, de gente que não toma banho. Sim, bagunça. Aí você vai pegar todo tipo de energias e entidades que são bagunceiras, que vão bagunçar a tua mente. Mas tem um desafio aí, que essa pergunta é boa, porque existe um desafio muito interessante que eu percebo, que é lidar com o desconforto. E muitas vezes as pessoas têm essa consciência, legal, a gente fala, vai ser bom acordar, vai ser bom meditar, vai ser bom praticar, mas não cede ao desconforto. Como que seria, na sua visão,
esse assunto, como que a gente transpõe esse desconforto para um bem maior? Às vezes você não consegue, né? Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Você sabe que precisa Exato. harmonizar com tal pessoa, mas não consegue. Pede ajuda. Pede ajuda. Tem muitas pessoas aí dispostas a nos ajudar. Então, a gente tem que ter essa humildade, por mais que você seja avançado naquilo que você faz, você é imperfeito. E as pessoas que te amam, ou que têm amor, tem pessoas que têm amor, elas querem dar amor. E isso ajuda. Te ajuda muito. Então, às vezes, se unir em oração, grupos, isso ajuda muito. E tem também uma coisa que você... Tem um momento do yoga que é muito difícil de atravessar, que é assim, você já não se interessa mais por ser rico, por ser linda, você já não se interessa, mas isso é muito fácil. Porque você sabe muito bem, se você tiver 3 casas, você tem 3 problemas. Manter uma casa é difícil. Uma casinha pequenininha que é bom. Você tem um carro, você tem problema. Você tem um corpo, você tem problema. Então, tudo material que você tem vai te dar problema. E aí a pessoa quer mais problema. Então, você vai entendendo e é fácil você deixar isso. Então você é monge. Agora eu vou usar só roupa branca, 3 roupinhas tá bom, vou morar num lugarzinho bem simplesinho, tudo bem, mas você ainda não tem realização espiritual. Então você fica perdido. Você não tá nem lá nem aqui. Você fica ali. E muita gente para ali, fica uma yoga medíocre. Entende? Então precisa se aproximar de gente verdadeiramente realizada. Com o exemplo dela. Que vê os problemas, né? Por exemplo, ter uma casa, 2 casas, 3 casas, é pequeno. Acaba se tornando pequeno. O corpo, a matéria, vai sentindo uma satisfação nisso. A gente gosta de... Tem que resistir a comprar mais coisas, porque é uma delícia, né? A gente que tá num corpo de mulher, então, você vê um brinco, você vê um cinto, você já pira. Já fala, eu quero. Nossa, eu vou ficar satisfeitíssima. Fica satisfeitíssima, mas dura o quê? Dura um dia. Sim, total. E eu achei legal você ter trazido também uma questão de que você se adorna, né? E como que é isso? Dessa questão de você se preparar pro outro te ver, de você passar um conhecimento. Pra te agradar. Que legal. É pra te agradar. Porque se eu chego aqui... Às vezes as pessoas falam assim, mas você usa filtro pra te agradar, cara. Porque assim, se eu chego aqui que nem uma velha chata e séria, você não acha graça nenhuma em mim. O grande barato é que eu tenho idade e tenho uma energia interna. É isso. Então, tem uma jovialidade, porque a alma é jovem. Eu tenho 13 anos. Mas o meu corpo já tá, nossa senhora, quase 100. Quase 100. Aí eu tento juntar, então eu puxo a minha luz, aí fica uma velhinha brilhante, que é muito gostoso. Sim. Não é? E que inspira muito, né? Isso... Você vê na Índia, por exemplo, se você puder trazer um jovem ou um velhinho pra tua casa, você vai trazer um velhinho. Porque eles são muito brilhantes, eles já estão na alma, eles não estão nem aí, os dentes caem, eles continuam. O cabelo cai, eles continuam. O Lucas trouxe essa questão de fazer, né? Ter um desafio e fazer porque tem o desconforto. Mas aí tem um outro degrau, porque, por exemplo, no meu caso, posso falar por mim, eu me inspiro. Eu vou lá, tô uma semana inspirada, vamos, agora é só meditação. Mas eu tenho uma dificuldade de manter. Minha dificuldade é a constância. Sim, disciplina é uma coisa que se batalha por vidas. A disciplina é que vai te levar ao sucesso. Não existe nenhum campeão que não tem disciplina. Então, você tem que lembrar isso. Você fala, se eu não conseguir, eu não vou ser campeã. Então, tem dia querendo ou não querendo, vai. Tem dia que você acorda, você não quer tomar... Mas, às vezes, tem que tomar um cuidado. Você é uma mulher, você está no seu período menstrual, você acordou meio assim, também não precisa entrar numa água gelada e já ir, sabe? Mas pega o teu terço, fica rezando bonitinho. Não se entrega. Você não se entrega. Porque o que acontece? Pessoas, eu não tô bem, se entrega. Aí começa a comer errado, a pensar errado e vai piorar. Aquilo vai virar uma bola de neve. Ao passo que se você fizer, fala, tudo bem, eu não tô bem, eu não vou ser muito rígida comigo. Eu vou levantar, vai se arrastando. Abrir uma janelinha para entrar a luz, eu vou dar uma arrumada na cama, eu vou tomar um banho quentinho hoje. Tomo um banho quentinho, não vou fazer exercício nenhum. Põe um moletomzinho e deita de novo. Aí sim, depois que você fez os seus deveres, são deveres prescritos. Você precisa escovar o dente, você precisa se arrumar. E a gente deve agradecer a Deus de ter inspiração para fazer isso. E mesmo que depois você perca um pouco a sua disciplina, você já sabe que você vai virar um boiola se você continuar assim. Você tem que decidir. Tem um momento na vida que você tem que decidir. Você quer ser um Zé Mané ou você quer ser uma pessoa de sucesso?
E uma pessoa de sucesso não é capa de revista. Uma pessoa de sucesso é aquela que faz aquilo que acredita que é bom. Você está bem com você mesmo. A tua cabeça está harmonizada com o seu corpo. Aquilo que você está fazendo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E a gente precisa fazer sem se apegar ao resultado. Você faz porque você acredita. Às vezes você dá o máximo de si, a coisa não dá certo. Desapega. Para viver precisa beleza e paciência. Deu certo, beleza. Deu errado, paciência. E vai em frente, vai em frente. E o lema é avante. Dia seguinte, acorda, arruma a cama, penteia o cabelo, toma banho. Porque se você chegar com 50 anos fazendo isso, você já é uma heroína. Só de se manter. Então, uma das coisas mais difíceis é se manter e se manter na luz. Eu tenho uma disciplina que eu faço isso e às vezes eu tô aqui sozinho, meditando e fazendo as práticas. Se não tiver ninguém, eu tô lá com a minha equipe espiritual ali, fazendo a prática com muito que são alegria. as melhores práticas, né? São as melhores práticas. Mas, o que acontece? Eu percebo que, às vezes, assim, vem um pensamento, mas pra você é fácil, você já tem facilidade com isso. E às vezes a gente tá aqui com você e fala assim, pra você é fácil, você trabalha com isso a vida inteira, já tem o dom. O que é um desafio pra você? Eu queria que você falasse sobre isso, porque pra te desmistificar esse lance que pra você é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, mas a alegria que vai dando te motiva a continuar. Então, você já sabe. Eu vi hoje você no café da manhã, você estava com um chá verde tentando substituir pelo café. Exato. Isso é autoaperfeiçoamento. Você está prestando atenção no que te faz bem. Então, você evita. Você sabe que se você comer um pratão de macarrão e for dormir, você não vai acordar legal, o teu podcast de manhã vai estar comprometido. Vai. Então, você já tem que se cuidar à noite. Você tem um compromisso importante amanhã de manhã e você vai sair para uma balada que você vai voltar às 2 da manhã, o teu compromisso importante vai estar comprometido por uma farrinha que você fez. Então, a gente tem que, assim, tem que se colocar como campeão. Sim. Pode ser uma mãe campeã, uma dona de casa campeã, uma faxineira campeã. Independente do que faz. Independente do que faz. Porque Maravilhoso. você tem que se sentir campeã. Sim. E isso que você trouxe, por exemplo, de fazer uma alimentação errada, de às vezes se Total. entregar ao desconforto ali, que você não quer fazer alguma coisa, Sim. Abre brechas. E a Total. gente tava falando justamente disso, que o melhor jeito de se proteger, se você tá no caminho espiritual, é não deixar essas brechinhas se abrirem. Sem dúvida. Né? Hábitos, por isso você conviver com pessoas, né? Você vê pânico, depressão, muito vem da alimentação carnívora. Imagina, a vaca às vezes é assassinada na frente da bezerra dela, ela morre naquele desespero, vendo a filhinha dela, que ela ama igual você ama a sua filha, ela vê alguém morre daquele jeito, aí você come aquilo e não vai sentir nada. Você vai sentir desespero. Sim. Entende? Então, assim, a alimentação, tudo a ver. A gente não tem ritual hoje em dia, não se ora mais para acordar, nem para comer e nem para dormir. A gente precisa de manhã agradecer, fazer uma oração. Na hora, imagina, a gente com uma mesa posta, a família toda ali, olha o outro lado do mundo. Estão segurando os filhos mortos no colo. Você não vai agradecer, você não vai fazer um ritual, que você está vivendo um momento brilhante, um momento com tantas possibilidades. Depois à noite, para onde você vai à noite? Você nem sabe. Como é que você vai dormir assim de qualquer jeito? Então tem que ter uma oração de manhã, uma oração na hora de comer, uma oração à noite. Por quê? Porque tudo que a gente faz conectado com uma onda divina, tá certo. A gente precisa o tempo todo. Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos sair daqui. E se a gente sair numa onda divina, a gente se conecta com o divino. Se você morrer no meio de uma briga com raiva, você tá frito. É verdade. Nossa, maravilhoso. Galera, escuta esses conselhos, porque isso é muito poderoso. E a gente fala que não é abdicar de tudo. Você tá vendo que com pequenos movimentos, pequenas escolhas, os resultados são enormes. Enormes. Gigantescos. Gigantesco. Né? Esses momentos aí que você dedica do seu dia para autocuidado, para se conectar. Olha, pelo menos esses 3 momentos. Se dê essa oportunidade para ver o resultado. Você não tem nada a perder, né? Você vê, só uma coisa de respiração que você põe de manhã, acelera um pouco a sua respiração para sair da preguiça e da sonolência. Porque é gostoso fazer essas coisas também com prazer. Então você tem algum prazer de acordar. Eu hoje em dia tenho muito prazer de acordar. As pessoas falam, mas que sacrifício acordar 3 da manhã. Não, sacrifício é se eu tiver que ficar na cama até às 5. Porque antes de clarear, é o néctar para meditação. É um néctar, é ali que meu conteúdo vem.
Não tem ninguém me chamando, o celular não existe. Sabe? É quietíssimo, é um silêncio incrível. Então você toma gosto. Você tem que também se esforçar para tomar gosto. Sim. Pela coisa. É a primeira barreira, né? Que tem desafio. Aí você aprende, de manhã eu vou acelerar minha respiração para afastar a preguiça e a sonolência. De noite, jamais essa respiração. Depois que você come ou à noite, nunca. Por isso você também, aprendi uma respiração e começa a fazer. Não, tem que saber. Como as posições de yoga, a maioria das pessoas, às vezes eu olho nas redes sociais e eu vejo professoras fazendo errado. Elas não estão num alinhamento perfeito. Porque o alinhamento do asana vai te trazer o alinhamento do caráter. Vai te trazer a retidão. Então é muito importante o alinhamento conectado com a retidão do caráter. Então é importantíssimo saber fazer. Não é imitando e fazendo de qualquer jeito. Porque você pode criar grandes danos na sua saúde. O que a gente faz aqui de manhã, só pra galera pegar, né? Aí você pode me corrigir, por favor. Eu vou fazer aqui, talvez eu não seja mais adequado, mas antes de meditar, eu acordo, já tomo uma aguinha morna, com limão e tal lá, e vou fazer a meditação, né? Mas antes eu faço 50 ciclos dessa respiração mais rápida que o nosso querido Carlos Queiruga nos ensinou. Que bárbaro saber isso. Isso mesmo. Isso Kapalabhati. mesmo. Faço Isso. 50 desses e em seguida eu faço o Nadi Shodhana, que é alternado, né? Maravilhoso. Inspira por uma narina tampando a outra. Isso. Trocou, expira, inspirou de novo. Eu dou 4 segundos, assim, em cada inspiração. Sim. 4 segundos na expiração. Faço 8 ciclos e vou meditar. E eu sinto que eu já chego como se eu tivesse meditado 10 minutos, 15 minutos. É isso. Já começa assim. Hoje em dia, eu faço uma das coisas que eu faço é o yoga cristão. Que é uma coisa que não é, você não chega lá pra Deus assim, meio babando, com o nariz correndo, chorando, desesperado, que nem um mendigo pedindo coisa. Primeiro você toma um banho, você se arruma, você se assenta, e aí vai conversar direito com Deus. Uau. Então, a meditação é uma preparação para a oração impressionante. É tão poderoso que a maioria das pessoas fica impersonalista. Elas sentem Deus dentro de si e não sentem mais necessidade de Deus. Já começa a achar que ela é Deus. Uau. Que ali é um grande perigo. Você para ali, porque o yoga vai te dar poderes psicológicos, vai te dar poderes paranormais. Lógico que vai. E aí você se impressiona com aquilo. As pessoas se impressionam muito. Elas se impressionam mais com uma pessoa que consegue materializar alguma coisa do que alguém realizado espiritualmente. As pessoas, porque é uma era materialista. Então você se confunde. Porque uma pessoa tem mais capacidade psíquica do que você começa a achar que ela é mais evoluída espiritualmente do que você. Ali tem muitos perigos. É absolutamente necessário um guia. Sim. Nossa, é muito importante mesmo. E uma coisa que, você falando dessas habilidades, a gente ficou curioso que você também tem uma técnica que você desenvolveu, né? Que você pratica. É quirologia. Quirologia. A quirologia é a leitura das mãos, que você pode usar como um instrumento de autoconhecimento. A mão esquerda é você quando nasceu. Pela mão esquerda você pode reconhecer com que potencial você chegou nesse mundo, com que potencial você chegou nesse corpo. Uau. E ela não muda. Então, sempre que eu pego a mão esquerda da pessoa, eu vou ver de onde você está vindo. A sua mão direita, ela muda, mostrando que existe o livre-arbítrio. Você vê uma pessoa que começa a praticar yoga, fazer uma alimentação consciente, meditar, em 6 meses a mão dela é outra direita. Nossa. Eu já vi, pegar a lupa, já vi uma linha mudando. Então eu faço isso também há uns 50 anos. Nossa, que legal. E aí eu uso isso como instrumento. Por exemplo, eu leio a sua mão, eu vejo quais as posições de yoga que eu posso te ajudar, com que posições de yoga. Eu vejo a comparação. Você tem um dom muito bom que está na tua mão esquerda, não veio para a mão direita ainda. Tem um dom que tem nas 2 mãos, então isso já está acontecendo. É um negócio bem complicado. Às vezes as pessoas falam, lê minha mão. Não é assim. Não. Tem que tirar a impressão das mãos, tem que pegar uma régua, um compasso. Eu tenho 20 mil impressões só de doentes mentais. Nossa. Uau. Então, é uma coisa científica. A quiromancia é uma arte dos ciganos. Isso aqui é a extremidade de fibra nervosa. Se eu pegar a sua mão aqui, o pensamento que vier agora não é meu, é teu. Então eu posso falar um monte de coisa da tua mãe, do seu pai, eu fico pegando teus pensamentos, você fica impressionadíssimo. Mas adianta o quê pra você isso? Pois é.
É só pra impressionar e às vezes ganhar, né? Tipo, olha, eu sei. Mas acho que a toda própria vida. pessoa não sabe, ela começa a achar que ela é superior. Entende? Entendi. Então, essas coisas, assim, são perigosas. Eu entendo até, assim, a astrologia, a igreja proibir a astrologia. Porque a pessoa, de repente, tira Jesus e põe um cristal no lugar de Jesus. É, Entende? Então, assim, tem que tomar cuidado para não pirar. sim. Uhum. Porque a mente, ela é muito grande e ela é muito estratégica para não te deixar você ficar livre dela. Sim. Se tornar amigo da mente é praticamente conquistar o mundo. Nossa, que legal. Teve um mestre que veio aqui há pouco tempo e ele trouxe também um conhecimento pra gente que ele chama de mapa ascensional. E aí ele fez um atendimento, tudo, e ele falou: eu não ensino isso pra ninguém, não falo pra ninguém, porque é um conhecimento também que não é pra você ser endeusado e Sim. falar: olha como eu sei sobre a sua vida. Sim. Ele falou: não, é um conhecimento que ele vai te dar uma direção pra saber que caminho que você pode Sim. tomar nessa jornada, onde você tá, onde você pode ir. Sim. Isso é muito, muito legal mesmo. Você Não vê, guia, você né? tá aqui do meu lado pensando. Você tá aqui pensando. É mais absurdo que eu não saiba o que você tá pensando do que aceitar que eu não sei o que você tá pensando. Como assim não sabe? Não é que eu sei que você tá pensando, olha, tá pensando assim, assim, assim. Mas o teor vibratório do que você tá pensando, é lógico que a gente tem que saber. Por que você não sabe? Por falta de atenção. Porque você não tá com atenção. Às vezes a gente não percebe um assassino do lado da gente porque não está com atenção. Quando você olha as pessoas na rua, você vê que elas estão possuídas pela mente, sem atenção. E faz aqui o centro. O centro não é aí, o centro é aqui. O centro é aqui. Que é a intuição também, né? Intuição, coração, olhar com amor, mesmo a pessoa mais ignorante. Você tem que ter amor. Você vê um bandido preso, você fala, isso aí mesmo. Não, coitado, já é ignorante, já fez uma porcaria que vai atrasar a vida dele, você ainda vai, sabe? Que é compaixão, né? A Você não gente precisa se fala associar, Sim. mas ter compaixão do sofrimento. Eu queria que você explorasse pra gente esse conceito de compaixão que veio muito no campo essa semana, da gente estudar isso, olhar pra isso, que tão potente, né? Tão forte. Com a própria pessoa que você vê no espelho, você tem que ter compaixão. Vai caindo, vai envelhecendo, vai acabando o corpo. E você está identificado com isso. Que terrível que é essa situação. A não ser que você se esforce e se identifique com a luz o tempo todo. Que, assim, 1 hora de bobeira vai te causar muito problema. Não é para ficar de bobeira nunca. Tem um ditado que a gente fala que é em sânscrito, não, em latim, que é marcat sunt, sambatus est, que significa marcou, dançou. Que é também orar e vigiar, né? É orar e vigiar. Marcou, dançou. Não pode marcar. É verdade. É alerta. Nossa, é assim, ó. Você vê, se você escuta as histórias dos deuses, às vezes Parvati se irrita com o senhor Shiva e ela morre, e ela desce aqui pro planeta Terra e todo mundo que nasce aqui esquece quem é. A gente esquece que a gente é alma, a gente começa a se identificar com o corpo e aquela coisa toda, e aí ela vem, ela vai lembrar mais ou menos, ela começa a sentir atração pelas imagens de Shiva, e vem para a adolescência e tal, e ele lá, Shiva sem Shakti não é Shiva, é Shava, é um morto, ele não vive sem a Shakti dele, ele fica lá, todo o céu preocupado, porque seu Shiva não faz nada, o mundo quase fica destruído, porque seu Shiva tá lá, por causa da Shakti dele, nasceu. Aí ela volta, ela vai, morre e volta. Tudo isso é uma respiração do Senhor Brahma. Uau! Então é assim que a gente vai sair daqui. Não perde um minuto, gente. Não pode perder um minuto. Vocês agora que se tocaram, assim, que, puxa, quanta coisa boa você pode fazer com um podcast, quanta informação que você mesmo recebe, você sabe o valor daquilo, e algumas pessoas, que sejam 3, 4 pessoas que estiverem ouvindo a gente e se decidir pela disciplina, se decidir pela limpeza da casa, do corpo, da mente, do coração. Uma pessoa que pode fazer pelo mundo, olha o que Jesus fez. Total. Então, por que a gente imagina que a gente não tem esse poder de irradiar agora, sair com a minha luz, fazer o meu campo vital, iluminar essa casa, iluminar esse quarteirão, iluminar esse bairro, iluminar essa cidade, iluminar esse planeta? Você pode. Todo dia fazer uma vibração pelo planeta.
pela cura do planeta, né, Léo de Carvalho? Nossa, a gente ouviu exatamente, tanto Léo. isso lá no Mundo Sol. A gente acabou de voltar, foi nosso primeiro festival, assim, a gente tá bem encantado. Que eles falavam muito isso, é pela nossa cura, pela cura do outro e pela cura do planeta. Sim. E algo que você disse também, um grande irmão, o Wilmer, trouxe, logo ele vai estar aqui no podcast também. Ele falou que uma pessoa vibrando amor vale mais do que 1000 vibrando ódio, mágoa, Frequências medo. baixas. Quando um santo, uma pessoa que desenvolve um caráter santo, chega num lugar, 2000 canalhas perdem a força nas pernas. Uau. Nossa. Os canalhas não conseguem ficar perto. E tem muita gente também que se disfarça de ser luminoso. Mas ele, na verdade, é psiquicamente poderoso. Sim. Pode ser. E também outra coisa é você pensar que a pessoa faz yoga, usa turbante, é bonzinho. Tem pessoas horríveis que usam tudo isso para o mal, para próprio benefício. Tem. Porque assim, existe uma coisa de poder. Os planetas lutam por poder. Semideuses lutam por poder. Então, assim, tem uma hora que você fala, não, eu quero ir com Deus, eu quero ir para Deus, Deus mesmo, um plano eterno mesmo. Porque, assim, tem uma briga aqui em cima da gente atualmente, planetária, que quem faz astrologia védica, é uma briga planetária que respinga na gente aqui. Nós não temos controle de absolutamente nada. Não adianta você achar que você vai controlar, você pode o máximo controlar a si próprio, que você já vira uma luz andando por aí. Mas controlar o outro, controlar alguma coisa, é tudo... Não controla, a gente navega, né? Navega. E Tem que fluir. aceita Tem que fluir. com carinho, né? Aceita com amor. E às vezes a gente não... Tem batalhas que a gente vence, tem batalhas que a gente perde. O importante é não sair do campo de batalha. Avante. Não sai do campo de batalha. Você tá com um problema muito grave aqui, mas o resto do corpo tá bom. Vai mexendo com outras coisas do corpo, vai fazendo, se arrasta, mas vai. Sim. Eu sempre falo pra galera, não tem atalho. Mas não precisa ser difícil, não precisa ser dolorido. Não precisa. Vai com paciência, vai Com um pouquinho por alegria. vez. Santoshi. O yoga tem 10 mandamentos que você tem que seguir. O primeiro deles é a rimsa, mansidão. Não deseje mal para ninguém. Por isso que são vegetarianos. Porque por que você vai comer a mãe ou o pai ou o irmão de alguém? Para que isso? Porque as pessoas não têm cabeça, mas têm coração. Né? Então, você tem que ter uma mansidão. Depois é satya, falar sempre a verdade. Mesmo que você se prejudique com isso. Ahimsa, satya, asteya. Não fica desejando o que é do outro. Aí eu quero um carro, quero ter o carro. Começa a invejar. Você quer um carro? Batalha. Pergunta onde que ela comprou um, deseja comprar igual, não que é o carro dela, né? E aí também as pessoas, você se engrandece internamente, as pessoas ficam com raiva de você, porque você está se achando, não, ela que está te achando, e ela acha que você está se achando, porque você está se achando superior. Então antigamente eu pensava que as pessoas tinham inveja da casa, da gente, do carro, da gente, do brinco, da gente, não é? Tem inveja da sua energia interna, que ela não tem força para alimentar Da aquilo. luz. Então nós temos que orar. Não consigo, cara, não consigo ter disciplina. Ajoelha e reza para Deus, que Deus vai te dar disciplina. A gente não quer disciplina, a gente quer carro, a gente quer casa, a gente quer dinheiro, a gente quer emprego. Para com isso. Se você tiver uma mente clara, um emocional equânime e um corpo firme, você conquista qualquer coisa que você quiser. Sem esforço. Porque um yogi que não materializa o que quer, não é um yogi. Porque um yogi quer uma casa, ele vai materializar uma casa. O lance é assim, mas por que você... Porque eu não quero. Porque vai dar problema. Vai dar problema. Porque se quiser, vai ter. É verdade. Cuidado com o que você deseja, porque olha... Nossa, maravilhoso. Que aula. Isso é muito legal, porque se não tiver disciplina... Uma vez eu ouvi que ter disciplina é ser um discípulo, estar mais perto do seu eu superior, de Deus, da luz divina. Lógico. Nossa. A disciplina, a constância. Aí aquilo que você estava falando. Eu fiz uma semana, depois na outra semana, pode ver que você andou com alguém muito contaminado com a matéria. Você, de alguma forma... Muito difícil atualmente você se manter. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil os templos, atualmente, virou, assim, um comércio. Uma disputa de egos espirituais, também tremenda. Às vezes eu ando pelos mosteiros e eu falo, gente de Deus,
Sabe, é melhor fazer a tua família. Você pode fazer a tua coisa ali na tua família. A tua casa pode ser adorável. Um casamento pode ser adorável. A criança pode ser educada dentro de princípios de amor, de consciência. A nossa casa pode virar um templo. Tem que ser. Tem que ser. É aquela E o coisa, nosso né? Eu corpo? entrei aqui, tirei o sapato. É uma casa espiritualizada. Porque na rua tem catarro, tem excremento, você pisa naquilo, depois pisa no tapete, depois a criança senta no tapete, contamina tudo. Então, deixa pra fora. Sabe, tem que mentalizar o nosso campo vital, a nossa casa também é nosso campo vital. Sim. Uhum. A Perfeito. gente tem que estar alerta pra isso. Tem uma onda brava. Por exemplo, foi muito previsto na astrologia indiana que ia ter o Covid. Foi previsto como uma guerra química. E teve o Covid. Agora estava previsto uma peste. Veio a guerra. Então vai ter. Vai ter. Kali Yuga vai ter. As pessoas falam, faça uma previsão. Eu falo, você não vai querer ouvir. Melhor não fazer. Por isso que o chamado é tão forte de mais missionários e seres de luz despertarem, porque tem muito trabalho para ser feito. Muito, e por isso que hoje em dia você compra na banca de revista uma revista sobre pranayamas, coisa que há 50 anos atrás não existia, 1000 anos atrás, de jeito nenhum. O povo não podia ter acesso a esse conhecimento. Senão você não quer mais emprego fixo. Você vai ficar ali no emprego fixo, sendo que você vai perder o sol nascendo, você vai perder a vida. Nossa, olha que é verdade, né? Antigamente você tinha que realmente renunciar muito para ter essa disciplina, esse acesso. Agora chama Kali Yuga, a era da desavença. E em Kali Yuga também tem um lado muito bom, que Mahaprabhu trouxe um mantra para a gente não ficar louco, que é o mantra de Krishna. Trouxe a consciência de Krishna. Porque Krishna é o belo, é o soberano, total, absoluto. Porque a gente pensa assim, nosso sistema planetário. Que nosso sistema planetário, gente? Tem milhares de sistemas planetários. Nós vivemos num país, num planeta que é material. Se compara diante dos sistemas planetários, o nosso planeta, com um saco de mostarda, nós somos uma sementinha de mostarda. O nosso planeta. E nós estamos bilhões ali em cima. Então, imagina o nosso tamanho. E a gente se achar. Chega a ser engraçado. Agora, por que esses planetas estão aí para nos servir? Por que os semideuses nos servem? Por quê? Por causa nós temos algo muito poderoso dentro da gente, que é a alma. A alma é descrita como mais brilhante que o sol. Então, você ser materialista, você desperdiça a sua vida humana. Desperdiça. Você vive para comer, dormir, acasalar, e aí você quer cada vez melhor dormir, acasalar, e você arruma um emprego, você se enrola, e você desperdiça a vida humana. O teu poder está lá dentro, naquela luz da alma. Se você acender a luz, como Jesus acendeu a luz dele, ele beneficiou o planeta inteiro. Nossa. É um paradoxo muito interessante, porque pensa assim, eu vim aqui, eu quero ser feliz. E para ser feliz, pensamos erroneamente que precisa disso, disso e daquilo. Não, você só e na precisa verdade ser bom. é o contrário. Eu não preciso disso, eu preciso só desenvolver as belas qualidades do seu caráter, como compaixão, bondade. Isso vai deixar você feliz. Humildade. Se ofende alguém, se ofende a sua mãe, e sai pra você ver se você vai ser feliz. Não vai. Você não vai, você tem que tomar muito cuidado. E depois que você começa a avançar na prática de yoga e tal, aí quando você chega, agora eu sou o cara. Faz uma ofensa para uma grande pessoa. Você cai de boca. Quantas pessoas que nasceram lindas, ricas, famosas, por quê? Porque foram piedosas em vida passada. E dali ela cai de novo. É muito difícil sair do processo de nascimento e morte. Muito difícil. E vai apertando o cerco. É muito difícil sair daqui, desapegar das coisas. Porque aí você briga. Daí você tem que voltar para ser filho daquele que você morreu sem resolver. Você tem que resolver as coisas. Por isso que a gente esquece. Porque imagina você lembrar de alguma atrocidade que você fez na vida passada. Nós fizemos. Fizemos, Senão a gente não ia estar aqui nessa condição. Aqui não tem bonzinho. Verdade. Eu queria que você deixasse para nossa audiência, nesse finalzinho, seus melhores conselhos para quem quer ser feliz na vida. Eu diria assim, se encontra. Você pode deixar tudo, mas você não pode se deixar.
Ninguém vai cuidar de você. Você precisa ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento. É absolutamente importante você ter confiança em Deus, nessa força, porque você conectou com a tua alma, se automaticamente Deus te ouve. Por que as orações muitas vezes não chegam? Porque você não faz com o coração. Você não pode fazer uma oferenda sem coração. Deus não precisa de comida, Ele precisa do seu amor. O melhor que a gente pode oferecer nessa nossa condição humana é o amor. É o amor. Então, despertar isso na gente, se aproximar com o amor das pessoas, do conhecimento de Deus. E lembrar que você pode iluminar a tua casa, o teu coração, a tua casa, o teu quarteirão, a tua cidade e o teu planeta. Você pode. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão profunda. Gratidão. Nossa. Namastê. Namastê, namastê, namastê. Que honra. Nossa, quando eu tô aqui de queixo caído. De tanta coisa maravilhosa. gostoso. Não, e maravilhoso, né? Quando a gente encontra pessoas que querem ouvir o que você sabe, o que você aprendeu. Não é como você estava falando agora há pouco, que você... alguém apareceu que estava querendo aprender alguma coisa. Então, assim, é importante essas associações. Sim. É importantíssimo, né? Eu senti vocês um recipiente para ouvir um pouco mais de yoga. Porque eu não tenho tanta oportunidade de falar um pouco mais, que as pessoas nem perguntam. Maravilhoso. E queremos saber muito mais, nos aprofundar. Se tiver mais oportunidade da gente vivenciar algo com você lá, que vai ser Vocês vão lá no É, Ashram. vamos. Eu Vão queria ficar um pouco lá no Ashram. Queria aproveitar para honrar e agradecer aos nossos irmãos aqui. O Kurt e Kelly, e meus Kurt, compadres gratidão. sagrados. Estão aqui nos bastidores e trouxeram a Regina até nós. Ontem mesmo a gente estava falando da Regina e aí veio esse convite Não, eles me maravilhoso. sequestraram, porque eu tô aqui na selva de pedra, né? Eu fico lá, ele não me dá a chance de falar sim ou não. 7 horas eu passo lá. isso. Já Fala, tá- não, eu não posso. 10 para 7 ele fala, tô chegando. Gratidão, Maravilhoso, casal. irmãos. Né? E Eles Deus sabem o que abençoe. fazem. tem um episódio do Kurt aqui, escutem, né? Tem um episódio maravilhoso. Que Você traz... fez um podcast com ele? Sim, Maravilhoso. nossa, é maravilhoso. Ele fala então. muito bem. Boa. Ele Grande fala, mestre. ele para levantar uma pessoa, eles são psicólogos, né? Então Sim. são mediadores, às vezes quando as pessoas não se batem bem, eles são extremamente amorosos. Sempre que eu chamo, eu falo, vem aqui, pelo amor de Deus, eu tô precisando de amor. Eles em 10 minutos estão lá, me abraçam, dão amor, são muito cheios amor. de amor, com o Rama Krishna, meu afilhado, que é filho deles também, que faz reiki em Joaninha, faz reiki na árvore. Que demais. Olha que maravilhoso. Ele é muito lindo mesmo. Né? Nossa. Maravilhoso. Gratidão. E- irmãos. Gratidão. Se você gostou desse episódio, marca a gente, faz um stories. Isso. E espalha pra galera esse conhecimento tão maravilhoso. Sim. E como que o pessoal Espalha pode amor. encontrar suas redes também? Regina, no Instagram, onde eu faço as lives, regina.shakti, SHAKTI. Perfeito. A gente vai deixar. o Deixa arroba. escrito, né? Vamos no deixar. podcast. Bom, Exato. muito bom. Gratidão, galera. Gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.